Meu processador Xeon casa bem com placa de vídeo X, por exemplo, um RX 570, vou ter gargalo? Essa é uma questão que muitas pessoas fazem, não só no meu canal, como em outros canais também, né? O tema gargalo é algo que está há muito tempo na internet, não só de Xeon, mas eu vou focar um pouco mais em Xeon, né? Lembrando que quando você envolve gargalo, você também está envolvendo ali analisar e pesquisar, coisa que o interneteiro mediano aí não está muito afim de fazer atualmente, né? Mas mesmo assim, eu vou tentar aqui explanar um pouco sobre esse assunto e espero que bem sucedido. Primeiramente, o que é gargalo? Gargalo é um termo na internet usado para limitante. Geralmente as pessoas falam assim: ah, meu processador tal está gargalando placa de vídeo tal. Ou, ah, minha placa de vídeo tal está gargalando o processador tal. Só que, como é um limitante, qualquer peça do seu computador pode ser limitante. Qualquer peça pode ser o gargalo. Então, por exemplo, uma memória RAM pode ser um gargalo do seu sistema. Para facilitar a minha explicação, até para também não ficar muito demorado, eu vou falar mais especificamente de processadores e de placa de vídeo, né? E processadores Xeon aqui, porque está na moda, vocês sabem. Ontem eu estava fazendo uma live com esse kit baratinho aqui, né? Um processador Xeon 2420 versão 2, 8 GB de RAM, placa-mãezinha bacana e um RX 570, mostrando para as pessoas o desempenho em alguns jogos. Eu estava fazendo um vídeo do CS Global Offensive, né, que por acaso é um dos jogos mais jogados, o jogo mais jogado pelos meus inscritos, e no momento da live uma pessoa falou: ah, esse processador não aguenta essa placa de vídeo. Faz sentido essa frase? Até que sim. Mas tem alguns problemas nela também, e você tem que ter muito cuidado quando você afirma certas coisas com base em um exemplo só, né? Ainda mais sendo esse exemplo o CSGO. A frase faz sentido porque a pessoa em questão já deve ter visto alguém jogando CS Global Offensive com um RX 570 em configurações parecidas e viu que a configuração gerava ali 200, 300 quadros, enquanto a minha do vídeo só estava gerando cerca de 130, 100 quadros, né? Metade do desempenho. Então ela já assumiu: esse processador não casa bem com essa placa de vídeo. Como eu disse, a frase tem um sentido, mas o problema é quando você analisa aquela frase e tenta chegar à conclusão, dar um veredito que, então esse processador não casa bem com essa placa de vídeo, portanto é ruim, portanto não vale a pena, ainda mais se tratando que o jogo em questão é o CS Global Offensive, um jogo bem antigo que não dá a mínima para os 6 núcleos e 12 threads do nosso 2420 versão 2. Eu vou começar a falar também um pouco de otimização de jogos, porque isso também envolve, né? Mas lembre-se disso, não dá para fazer um veredito com base em um jogo apenas. Acho que o primeiro problema já é começar a analisar a partir do CSGO. Já vai começar a dar desculpa aí. CSGO, jogo antigo, roda em qualquer coisa, teuzinho rodou fraco e agora tá querendo arrumar desculpa. Calma, calma. Sim, CSGO é um jogo antigo e roda em várias configurações. E é claro também, esse é um probleminha. Como assim? Como que é um problema? Você tem a linha Xeon há muito tempo. E somente agora ela está tendo mais foco das pessoas, não só por conta dos preços, mas porque tem uma característica nessa linha. Geralmente processadores Xeon, que são processadores originalmente feitos para servidores, eles têm uma característica que é ter muitos núcleos e threads, mais do que os processadores comuns, mas a frequência ser um pouco mais baixa do que os processadores comuns. É por isso que muito tempo atrás as pessoas falavam que o Xeon não dava certo para jogos, e realmente não ficava tão bom para jogos. Por quê? Aí que está a questão. Os jogos antigamente, eles eram otimizados para o PC convencional, um PC ali com um i3, um i5, processadores de 2 núcleos e 4 threads, processadores com 4 núcleos e 4 threads. Quem tinha i7 era já um overkill, né? 4 núcleos e 8 threads era muito para aquela época. E esses processadores de desktop, processadores comuns, eles tinham uma frequência base de 3.5, 3.6, 3.7 GHz, né? Ao contrário do 2420V2 aqui, que é da mesma época, mas ele tem 6 núcleos e 12 threads, só que a média ali fica 2.5. Então, os jogos que saíam naquela época, eles saíam mais otimizados pensando em quem tinha PCs normais. Então, ele vai ser mais otimizado para menos núcleos e uma maior frequência. Já o Xeon não tem isso. Só que, né, com o passar do tempo, com a aparição dos Ryzen, que ali foi onde mudou muita coisa, e aquela geração de processadores Ryzen, eles faziam mais sucesso, e uma característica é que eles ofereciam mais núcleos, né? Por exemplo, o Ryzen 5 1600, ele tinha 6 núcleos e 12 threads, oferecendo ali um custo-benefício muito bom em relação aos i7 da época. Então isso fez muito efeito também no cenário, até chegar hoje, onde as pessoas hoje têm mais processadores da AMD do que Intel. Consequentemente, os jogos são mais otimizados agora para processadores
com mais núcleos e threads do que eram antigamente. Mesmo assim, é claro, alguns jogos vão pedir uma frequência mais alta, mas é um pouco diferente do passado, né? E é por isso que existe mais um foco no Xeon hoje, porque embora ele tenha uma frequência base baixa, ele tem núcleos e threads para compensar em alguns jogos, em alguns cenários, é claro, jogos mais novos, cenários mais novos. E aí já é um erro você começar pelo CSGO por conta disso. Você está se baseando num jogo antigo, que era otimizado para peças comuns para a época, né? Processadores com menos núcleos e com a frequência base maior. E, é claro, também para PCs básicos de hoje em dia, que também tem essa característica ainda. Então sim, acaba sendo um erro você se basear no CSGO, no Valorant, porque esses jogos têm um nicho completamente diferente, né? Nicho de pessoas que ainda têm um PC que se assemelha muito há 10 anos atrás, ou que ainda é um processador de 10 anos atrás. Agora falando sobre jogos mais atuais, já que a tendência é se basear em processadores com mais núcleos e threads, aí sim é que você vê mais vantagem no Xeon. Por exemplo, Red Dead Redemption 2, onde você consegue um ótimo desempenho com a RX 570 e o E5 2420 versão 2, onde nesse caso aqui o gargalo vai ser a placa de vídeo. Eu utilizei ele numa configuração a 1080p, com as texturas no Ultra, as qualidades gráficas no baixo ali, e podem ver que a RX 570 fica com utilização em 90 a 99%, ou seja, o processador está casando bem com essa placa, e para você colocar uma qualidade gráfica melhor ainda, você vai precisar de outra placa, porque estava chegando já aos 60 FPS. Então para jogar esse jogo no Ultra, você tem que trocar a placa de vídeo, não esse processador de um kit de R$450. Vejam só a diferença, né? Enquanto no CS Global Offensive, mesmo com a GTX 750, ele se saiu aí numa média de 130 FPS, e quando você usa um RX 570, a média fica praticamente a mesma. Isso é porque aqui o fator gargalo é o processador, não a placa de vídeo. Mas eu vou falar disso logo mais, calma aí. Voltando aqui aos jogos atuais, outros que vocês podem ver isso, um deles, Resident Evil, tanto 2 quanto 3, são jogos que mesmo com essa configuração você também consegue um ótimo desempenho, a placa de vídeo sendo muito utilizada, 98, 99% de utilização, uma qualidade gráfica ali moderadamente alta em Full HD, e não está tendo problema para o processador e sim para a placa de vídeo, né? Se eu colocasse uma qualidade gráfica mais alta ainda, ia faltar a placa de vídeo. Embora nessa configuração do Resident Evil eu acho já bonito demais, mas né, caso você queira jogar, por exemplo, em 2K, seria necessário você fazer algumas alterações, ou diminuir a qualidade gráfica, ou melhorar a placa de vídeo. Ou seja, novamente um bom desempenho desse kit de R$450 com RX 570. Então vocês estão vendo que é um pouco complicado, né? Até porque a gente tem também jogos chamados GPU Bound. Por exemplo, um jogo GPU Bound é o Assassin's Creed Valhalla, que quando você tem um processador minimamente bom, minimamente capaz, ele já consegue empurrar bem o jogo, e aí depende sempre da placa de vídeo. Quanto mais forte a placa de vídeo você tiver, melhor. Por exemplo, eu testei ele com a RX 570 em Full HD e eu quase consigo 60 FPS estando ali no mínimo. Então vejam aqui que a utilização tá total da placa de vídeo, o processador está conseguindo segurar, mas eu estou ali entre 57 a 60 FPS numa configuração gráfica baixa. É um jogo bem GPU Bound, ligado ao desempenho da GPU. E aí quando você muda de um RX 570 para um RX 5500 XT, por exemplo, que eu também fiz, você consegue tirar um pouco mais de desempenho. Aí você consegue sair da qualidade gráfica baixa para a qualidade gráfica média e ainda ficar entre os 60 FPS. Então nesse jogo aqui, quanto mais forte a placa de vídeo que você colocar, mais você conseguirá aumentar a qualidade, porque no caso quem está ali sendo o limitante, o gargalo, é a placa de vídeo. Esse é um jogo bem GPU Bound, o Assassin's Creed Valhalla. Mas é claro, nem todo jogo novo vai ficar assim, tá? Por exemplo, o Valorant, que é um jogo relativamente novo e ele se desempenha bem parecido com o CSGO. Realmente também é um jogo que é pensado para uma pessoa que tem uma configuração mais antiga. E é por isso também que não vai sair tão bem nessa configuração. Ainda mais porque vocês costumam jogar competitivamente, vocês costumam abaixar a resolução, vocês costumam desativar a maioria dos efeitos gráficos. É uma coisa que eu não falei ainda nesse vídeo, mas assim, gente, porque quando você reduz a resolução, fica mais fácil para a placa de vídeo desenhar
os quadros, né? Tipo assim, a tua placa de vídeo consegue desenhar 30 quadros por segundo no CS Global Offensive em Full HD. Se você reduz a resolução, a sua placa de vídeo consegue desenhar mais rápido, porque são menos linhas a serem desenhadas, linhas verticais e horizontais. Então você reduz a carga dela e ela desenha mais rápido. Então, por exemplo, você consegue até dobrar o desempenho nisso. O que era 30 FPS, agora é 60 FPS. E aí quem que vai ter que levar todos esses quadros é o processador, né? Então, em um cenário, é como se a placa de vídeo está falando assim, calma, 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 porque eu sou só uma, só consigo desenhar dessa velocidade. Aí quando você reduz a resolução, aí é o processador que reclama, né? O processador vai falar assim, calma, 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 eu sei que eu sou 6 aqui, mas eu sou lento. Então, nesses casos específicos desses jogos, CSGO e Valorant, é melhor que você tenha um processador que tenha menos mãos, menos núcleos, mas que ele seja mais rápido na entrega. Vocês entendem? Então ele tem uma frequência maior. E é por isso que é mais vantajoso você ter até um i5 de terceira geração do que um kitzinho 2420 para jogar especificamente esse tipo de jogo. Tomem cuidado com isso, tá? Então sempre depende também do jogo que você for jogar. É por isso que eu disse lá no começo do vídeo que isso envolve muita análise, tá? A não ser, é claro, que você tenha dinheiro para pagar, por exemplo, um kit com Ryzen 5 3600, um i5 10400, 11400, que são processadores que levam tudo de bom, né? Eles têm mais núcleos, eles têm a frequência base maior, então você não tem que se preocupar tanto assim. Já quando você está tentando trabalhar com um baixo custo, a depender do jogo que você joga, aí você vai de kitzinho ou você vai de um kit mais comum. Mas lembrando, uma coisa que um inscrito falou recentemente, na verdade que ele me lembrou, que é o Slash Cobra, ele lembrou de processadores Xeon, que são os 16, né, série 16, 1620, 1620 versão 2, 1620 versão 3, que é para X99, tem o 1630 versão 3, que também é bem bacana. Esses processadores, eles são muito parecidos com os i7 antigos, né, que eles têm 4 núcleos e 8 threads e geralmente uma frequência base mais alta e ainda podem fazer overclock. Então considere também ver esses processadores para esses tipos de jogos aí, né, jogos competitivos, CSGO, Valorant da vida. E também até emuladores, né? Emuladores, eles usam bastante também a frequência e não só núcleos e threads. Acho que um dos mais famosos e bacanas é o 1650, E5 1650, tem até vídeos dele no canal aqui, que ele tem 6 núcleos e 12 threads, ele consegue fazer overclock, mas geralmente você usa ele com clock a 4 GHz. Cara, para esses jogos aí vai ser muito bom. Pena que às vezes ele está muito caro, né? Aí não compensa, seria mais fácil você ir com um 1620 mesmo. Mas é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje, espero que eu tenha conseguido explanar melhor esse assunto para vocês entenderem, né, mais a relação entre gargalo, entre placa de vídeo e processadores. No caso aqui tem até um kit aqui, né, mas placa de vídeo e processadores. Que não é tão fácil assim. É fácil, mais fácil para quem tem dinheiro. Se você tem dinheiro, você pode comprar logo mais caro, que ele vai ter desempenho bom em tudo, tanto em jogo competitivo quanto em jogos de campanha. Agora, se você é limitado no dinheiro, você tem que ver. Eu gosto de jogo competitivo, vou trabalhar para ter configuração tal. Eu gosto de jogo de campanha, aí eu vou trabalhar para ter configuração tal. Geralmente os Xeons E5 série 26, 2640, o 2420, 2620 versão 3, vocês sabem desses aí, eles se saem melhor em jogos de campanha. Já os processadores comuns de desktop ou série 16XX, eles se saem melhor em jogos competitivos. E aí em relação à placa de vídeo, como que o jogo competitivo você também está reduzindo a resolução, geralmente, né? Você também não precisa de uma placa de vídeo tão forte quanto essa RX 570. Você pode pegar uma GTX 950, GTX 960, que elas serão suficientemente boas para entregar muitos quadros para vocês, dependendo somente do processador. Afinal, você está com resolução baixa, efeitos baixos, não tem nenhum problema. Entenderam? Espero que sim. Ajudei em alguma coisa? Se sim, se inscreva no canal, deixe seu like aí e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!